A que horas começa a revolução? Ah, meu caro, a revolução é um sentimento, é uma sensação e uma necessidade de mudança. Estas sensações profundas não têm horário marcado, são espontâneas. A que horas começa? Às 3, na Praça Central. E quantas pessoas estão previstas participar na revolução? Ah, meu caro, a revolução é um movimento que nasce de uma vontade individual, de uma insatisfação humana não partilhável, de um instinto solitário que nos leva a querermos sozinhos destruir o velho e fazer algo novo. Quantas pessoas? 10.000 pessoas. 10.007, mais precisamente. Será que o nonsense é o novo senso comum? Vamos ver o que o Gonçalo M. Tavares tem a dizer sobre isso no seu O Toxicologologista Excelência, aqui no Quixotado, seu programa de literatura. Eu não gaguejei, o título é esse mesmo. Toxicologologista. E daí você já tira o que é que o Gonçalo M. Tavares quer. Embora o Toxicologologista Excelência não seja o seu livro mais importante, eu acredito que o livro mais importante dele seja Jerusalém, que ganhou vários prêmios, inclusive internacionais, mas eu não li ainda, não conhecia ainda a obra dele, foi o primeiro livro que eu li e eu gostei muito, achei muito interessante. O projeto gráfico da Dublinense é muito bonito e já na capa a gente poderia imaginar um diálogo daqueles que ele cria no livro. O livro é dividido em duas partes, uma de 235 páginas, intitulada Diálogos, e outra de 15 páginas, que é Cidade. Não tem enredo, são personagens apenas dialogando, diálogos nonsense. E eu imagino nessa capa eles conversando dizendo: repara bem, está chovendo para cima. E aí outro diz: já eu acredito que não. Eu acho que o pobre homem apanhou uma ventania e aí ficou de ponta cabeça. E os diálogos são mais ou menos assim, todos eles. São formas de subverter a realidade ou a interpretação que fazemos dela. E são diálogos que a gente, no primeiro momento, pensa: rapaz, que são coisas bem idiotas, mas depois você percebe a inteligência por trás delas, o que eles estão dizendo ali, que a gente talvez não capte num olhar mais superficial. Esses diálogos, será que são travados por tolos ou por sábios? Veja só um exemplo aqui. É bem conhecida essa história. Qual? A de um homem que está no fundo de um poço e pede ajuda. Como pede ele ajuda? Assim, da mesma forma que os antigos pediam: grita e abana o braço. Grita e abana o braço, exemplificando o gesto de pedido de ajuda. Só isso? Além de gritar e abanar o braço, ele olha para cima. Como está no fundo do poço, olha para cima a pedir ajuda. Muito bem. E o salvador desse homem, o que faz? Se há um homem para ser salvo, há sempre quem apareça para o salvar. O mais habitual é até existirem mais salvadores do que homens a precisarem ser salvos. Pois sim, mas continuemos. O salvador desse homem mal ouve os gritos, corre para lá e atira uma corda para o fundo do poço. Que simpático! E depois, lá de cima, o salvador vai dando instruções. Instruções sobre como deve a vítima colocar a corda em redor do corpo de maneira a ser puxado lá para cima pelo seu salvador. No fundo, instruções para ser salvo. Eu vou salvar-te, mas tens de seguir as minhas instruções. É isto, em síntese. Muito bem. Muito mal. Quem quer ser salvo está tão desesperado que segue à risca as instruções de quem disse que o vai salvar. Nem sequer pensa no que está a fazer. É uma história bem conhecida, já o disse a Vossa Excelência. Os salvadores deste século leram mal o manual de instruções de salvamento. Leram mal? Sim. Ou melhor, há duas hipóteses. Quem estava lá embaixo ouviu mal, ou então as instruções foram erradas. O certo é que quem estava no fundo do poço
seguiu escrupulosamente as instruções, colocou a corda em redor do próprio pescoço e o Salvador, lá em cima, puxou a corda. E o que aconteceu? Quem estava precisando de ajuda chega à superfície inanimado, com a corda ao pescoço. Está pior do que estava. Talvez fosse melhor ter-o deixado no fundo do poço, sem corda. Que horror! Exatamente. Daí que quando eu próprio, aqui presente, me encontro por qualquer circunstância azarenta no fundo de um poço, fico sempre por lá, caladinho, em silêncio absoluto. Não chamo por socorro, nunca. Você é louco? Então o livro todo é basicamente isso. E me lembra muito da minha adolescência com os meus amigos, a gente metida intelectuais. Travamos vários e vários diálogos como esses. E diálogos lúdicos. E o lúdico é isso, né? Quando você joga com determinadas coisas, geralmente quando são jogos mais de pessoas metidas às sábias, você joga com as palavras, com a etimologia delas, com outros significados. E desses jogos sai muita coisa que você depois vai pensar e que fazem muito sentido. O livro é muito interessante por isso, porque o Gonçalo Tavares pega esses diálogos imaginados, ou diálogos que não acontecem no cotidiano, e transforma para um livro. É um livro muito engraçado, que você lê muito rápido, as páginas passam voando. E a segunda parte, Cidade, é um pouco diferente, porque ele vai realmente traçando, digamos que um panorama de vários personagens, que não tem nome, apenas números. O número 1, número 2, número 3. E aí ele vai numerando essas pessoas e dizendo o que eles estão fazendo naquele momento. Então, na segunda rodada, as coisas vão mudando e ele continua. Você vai percebendo a passagem da vida dessas pessoas. Tem uma pessoa que estava com câncer e de repente está sarando, enquanto outra que era saudável passa a desenvolver um câncer. Pessoas se separando ou se juntando, mentindo, falando mal dos outros. É como se ele realmente pegasse aqui o eco de uma cidade e mostrasse o quanto as vidas são passageiras. O Gonçalo Tavares é um dos autores portugueses mais importantes da atualidade. Ele nasceu em Angola, em Luanda, em 1970, mas passou a infância em Aveiro, em Portugal, e hoje é inclusive professor universitário naquele país. E o livro mais importante dele não é esse aqui, com certeza. Talvez o mais premiado seja Jerusalém, que inclusive ganhou o prêmio Zé Saramago. Mas eu gostei muito desse livro, foi o primeiro que eu li dele e pretendo ler outros. Ele fala, por exemplo, sobre as ideias de uma forma muito interessante. É o seguinte: mas Vossa Excelência já entendeu, como dizíamos antes, existe a moda, que é uma ideia que passa rapidamente por muitos espaços, mas não avança no tempo, e as outras ideias, as que percorrem espaços, sim, mas às vezes muito pouco, pois são muito lentas, como se estivessem pesadas. No entanto, percorrem muito tempo. Avançam lentamente, mas são resistentes. Atletas de longa duração. Eis as boas ideias. Passam de geração para geração. Preferem passar de geração para geração a passar de país para país. Essas, aliás, no limite, são as ideias locais, as que passam de geração para geração, mas não saem do mesmo sítio, do mesmo país ou da mesma aldeia. Eis, portanto, dois tipos de ideias. Organizemos. As ideias do tipo 1 são as ideias lentas no espaço, mas que se aguentam muito no tempo. Ideias com resistência aeróbia, é isso? Exato. As ideias do tipo 2 são as ideias rápidas no espaço, ideias de velocista. Morrem em contato com o tempo, como se o tempo fosse seu inimigo. Então você percebe o quanto os diálogos que parecem ser parvos a princípio guardam determinadas sabedorias, que é bom a gente ficar atento para poder perceber. Por exemplo, essa questão dos memes,
que se espalham rapidamente e depois desaparecem, ou dos grandes sucessos de vendas que dominam as bilheterias ou as listas mais vendidos em 1 ou 2 semanas, mas no ano seguinte estão totalmente desconhecidos e desprezados, enquanto que há ideias que vão ficando e que perduram no tempo, que resistem ao julgamento do tempo. Com esse livrinho aqui, o Gonçalo Tavares já conquistou um leitor. Eu vou com certeza procurar outros livros dele. Eu já estou com outros 2 aqui em mãos para ler em breve. E espero fazer novos vídeos para o programa, para que vocês também se interessem e busquem esse bom escritor português. Até mais, a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.